O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui, está ali. Jesus disse, porque o reino de Deus, disse Jesus, está entre vós. E Jesus disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás. Pois como um relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, que também é paróquia. A Basílica é a matriz da paróquia de Nazaré. Além da matriz, temos mais 6 capelas. Então, meus irmãos, sejam todos bem-vindos, especialmente vós que nos acompanhais pela Rede Nazaré de televisão e pela Rádio Web Basílica de Nazaré. Você que está voltando para o trabalho de casa, você que está indo para o trabalho, você que está indo para a escola, que nos acompanha pelo computador, pelo celular, pela rede mundial de computadores, sinta-se aqui, presente, na casa da Mãe de Misericórdia. E nós estamos encerrando o ano da misericórdia. Daqui a poucos dias ele estará terminado. Então, se você ainda não passou pela Porta Santa, apresse-se. Apresse-se o quanto antes. E por falar em misericórdia, nós vemos Paulo exercer uma das 14 obras de misericórdia, que é justamente interceder, rezar, orar pelos vivos e pelos mortos. E aqui ele está intercedendo por Onésimo, a Filemon. Onésimo era escravo de Filemon. Tudo indica, segundo os estudiosos, que Onésimo teria furtado alguma coisa da casa de Filemon e teria fugido. Mas arrependeu-se no meio do caminho e foi falar com Paulo, né? E Paulo escreve esta carta, esta missiva, esta epístola para Filemon, não usando da sua autoridade apostólica que ele tinha, afinal ele batizara a Filemon, também como ele batizara Onésimo, mas pedindo a Filemon que acolha Onésimo, não apenas como escravo, mas mais do que isso, como irmão no Senhor, porque diante do Senhor não há diferença. Todos somos irmãos, todos somos iguais perante Deus, né? Apesar das nossas diferenças. E Paulo vai pedir que ele use, que Filemon tenha essa atenção para com ele, para com o apóstolo. Se ele te deu algum prejuízo, põe na minha conta, me diz quanto foi que eu te pago. E ele me seria muito mais útil aqui, porque Paulo estava preso. Ele estava preso e Onésimo poderia servi-lo. Os romanos permitiam, era um sistema interessante, sabe? Eles botavam guarda, uma autoridade pública para tomar de conta do prisioneiro, e o prisioneiro ficava numa espécie de prisão domiciliar. Ou na prisão ele poderia levar os seus servos ou os escravos se ele tivesse. Então ali
Paulo se encontrava nessa situação em que Onésimo lhe seria útil. No entanto, ele abre mão de si para pedir por Onésimo. E o nome de Onésimo significa em grego útil, proveitoso. E assim Paulo pede a Filemon que acolha, que se reconcilie e que acolha Onésimo e que não lhe aplique a pena, já que Onésimo se mostrava arrependido e queria se reconciliar com o seu amo, com o seu senhor, com o seu proprietário. Lembremos que naquela época o direito amparava o dono do escravo. Então o dono do escravo podia fazer qualquer coisa com o escravo, até mesmo matá-lo. Ninguém diria nada. O Filemon matou o escravo dele. Foi mesmo? Foi. O que foi que ele fez? Roubou. Eu teria feito a mesma coisa. Lá em casa eu já vou avisar os meus. Está vendo? O que o Filemon fez com o escravo dele que roubou? Portanto, andem na linha, viu? O direito aparava. O costume da época parava. Isso era legal. Ninguém podia dizer nada. Aliás, ninguém diria nada, porque era normal naquela época, era a norma. Mas eis que Paulo apresenta a norma, a lei de Jesus, que é a lei do amor, a lei do perdão, a lei da reconciliação. E nós temos que lembrar disso, que o cristianismo é a religião do amor e do perdão. E perdoar não é fácil, viu? Perdoar é difícil. Muitas pessoas pensam que perdoar é esquecer. Não, perdoar não é esquecer. Perdoar é superar. Superar. Porque toda ferida deixa uma cicatriz. Então não tem como. Ficará sempre aquela cicatriz. Ficará, vamos dizer, uma memória dolorida. Mas nós não podemos viver cutucando a ferida ou ferir a cicatriz que já estava fechada. Isso aí não. Mas nós devemos pedir ao Senhor que nos dê o dom de perdoar e a graça de sermos perdoados. Que nós falamos, não é? Tantas vezes, né? Eu queria tanto perdoar Beltrano. É fácil, perdoe. Tome a primeira. É fácil e difícil, mas você tomando a primeira atitude. Tanto que o perdão é um ato unilateral, né? Você perdoa a pessoa e você nem precisa dizer a ela. Olha só. Contudo, muitas vezes nós também precisamos pedir perdão. E aqui é mais difícil ainda. Muito difícil. Se tem gente que tem dificuldade na hora da missa, na hora do ato penitencial, quando diz o eu pecador de bater no peito, tem gente que não bate no peito na hora do eu pecador. Né? Porque precisa ter coragem, não é? Porque quando você faz assim, por minha culpa, por minha tão grande culpa, por minha máxima culpa, isso é um ato de coragem e de humildade. E muitas vezes a soberba não deixa a gente fazer isso. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó, nos diz o salmista. O Senhor faz justiça aos que são oprimidos, Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor que liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído, o Senhor ama aquele que é justo. Justo na Sagrada Escritura é a mesma coisa que santo. E santo é aquele que faz a vontade de Deus. É isso que é o santo. Viver em santidade significa seguir os mandamentos. O próprio Jesus nos diz: vós sereis os meus amigos se seguirdes os meus mandamentos. O Senhor abre os olhos ao cego, o Senhor faz erguer-se o caído. Isso aqui, muitas vezes uma pessoa cai e nós vamos chutar, não é? E o Senhor vai e levanta aquele que cai. Então, meus irmãos, nós devemos ajudar os caídos a se erguerem, a se levantarem. Quem ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. Olha o que o salmista nos diz hoje. Está vendo?
E Paulo recebe esse elogio porque ele ajudou a libertar um cativo, Onésimo, porque ele vai tornar para o seu proprietário não apenas como escravo, mas como irmão no Senhor. E vai, ainda como escravo, servir o seu Senhor, não porque é seu proprietário e seu amo, mas porque é seu irmão em Cristo. Nós devemos viver para o louvor de Deus e o serviço dos irmãos. E no Evangelho, os fariseus querem saber o dia do fim do mundo. Incrível, não é? 2000 anos se passaram e ainda tem gente querendo que Jesus dê a data do fim do mundo. E tem pessoas que encontram, não é? E por incrível que pareça, na Sagrada Escritura. Na Sagrada Escritura. Tem seitas que se constituíram em torno de pessoas que disseram: olha, eu estava lendo o Apocalipse, a data vai ser essa, 30 de fevereiro. 30 de fevereiro vai ser o fim do mundo. E tem gente que vai atrás e segue esses falsos profetas. Enquanto que na mesma Escritura nós ouvimos Jesus dizer, Jesus nos advertir. Olha o que é que Jesus nos diz. Jesus nos diz: as pessoas vos dirão, ele está ali ou ele está aqui. E olha a recomendação que Jesus nos dá: não deveis ir, nem correr atrás. Então, quando alguém chegar para você e dizer assim: olha, dia tal, hora tal, ano tal, o mundo vai se acabar, não entre em desespero. Meu Deus, o mundo vai se acabar, e agora? Você prefere ouvir um falso profeta do que ao próprio Jesus? O que é isso? Já Santo Eusébio, já Santo Agostinho nos advertiam contra tais pregadores, que nós não deveríamos segui-los, porque Jesus disse para nós: não deveis ir e nem correr atrás deles. Inclusive é uma heresia, chama-se milenarismo. Anunciar o dia do fim do mundo com certeza, com hora e data marcada e lugar, quando o próprio Jesus diz que nem os anjos do céu sabem. E outra, minha gente, se a morte é certa, nós devemos cuidar da vida, não é? Lá no Ceará a gente diz: se a morte é certa, cuide da vida. Porque aqui na vida nós temos que ganhar a eternidade. E é isso que nós devemos fazer. O reino de Deus acontecer hoje. Por isso que Jesus disse também no Evangelho: o reino de Deus está entre vós. Está entre vós, ou seja, está entre nós hoje aqui. Como? Como o reino de Deus se faz presente no meio de nós, minha gente? Em primeiro lugar, pela Eucaristia. Em segundo lugar, pela palavra de Deus. E em terceiro lugar, pelo irmão que sofre, pelo irmão que está incluído numa daquelas 14 necessidades que são as obras de misericórdia, e que precisa que você, batizado, e você, batizada, vá atrás de socorrê-lo, dar de comer, dar de beber, vestir os nus, visitar os enfermos e os encarcerados, dar bom conselho, corrigir os que erram. Enfim, as 14 obras de misericórdia.
que estão esperando aí para serem vividas. Enquanto você fica pensando na morte da bezerra, o irmão está passando necessidade. Se o irmão está passando necessidade, é Jesus que sofre, e é ele que precisa ser acudido, socorrido. É a viúva, é o órfão, é o doente, é o desenganado, é o drogado, é o prostituído, é o adúltero. É esse que precisa ser resgatado, porque nós nos salvamos salvando o próximo. Viu? Isso mesmo. Lembre-se, dizem por aí que só Jesus salva. É verdade, só Jesus salva, mas ele não quis salvar sozinho. Por isso ele constituiu a igreja. Por isso que ele pelo batismo, nos faz partícipes da sua missão salvífica. E eu só me salvo, portanto, salvando o próximo. Vamos fazer como São Leão Magno, que acolheu esta verdade do Evangelho na sua vida e se esforçou para fazer, tanto como indivíduo, como Papa, como Padre, como Bispo, o Evangelho de Jesus Cristo acontecer no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado.